Gostaria de dar as boas-vindas para o segundo seminário empresarial de desenvolvimento tecnológico e inovação do setor moveleiro. É muito importante que as nossas indústrias se atualizem a todo momento. As novas tecnologias surgem a cada segundo. Portanto, discutir tecnologia e inovação tem de fazer parte do nosso dia a dia. Por isso, gostaria de cumprimentar o Maurício e toda a sua diretoria pela iniciativa desse segundo seminário. Dizer que podem contar com a FIENG. A FIENG tem investido muito em levar tecnologia e gestão para as nossas empresas. Com certeza, durante o seminário, vocês vão discutir muito sobre tecnologias 4.0 e sobre as mudanças que estão por vir. Espero que os nossos especialistas ajudem e apoiem o seminário e consigam contribuir com uma transformação do setor. Lamento muito não estar presente, mas estou em uma missão para o Japão, onde vamos participar do Encontro Brasil-Japão, que no ano que vem será em Minas Gerais. Então vou receber oficialmente a chave do evento lá em Tóquio e trazê-lo aqui para as nossas Minas Gerais, evento que na sua realização trará empresários japoneses para conhecer e investir aqui no nosso estado. Apenas por isso não estarei presente, mas espero que as reuniões sejam proveitosas e vocês saiam deste seminário com a cabeça ainda mais aberta, mais arejada para as transformações. Lembrando que transformação é oportunidade. Vamos agarrar as oportunidades que surgem para nós todos os dias e desejo a todos novamente um extraordinário seminário e fica aqui mais uma vez meu parabéns à diretoria do Sindimov por essa iniciativa, em especial ao Maurício. Desejo a todos um ótimo seminário. A história do Sindimov Minas Gerais começou em 1933, com as entidades representantes das indústrias de serraria e do mobiliário, sempre em parceria com a FIENG. Em 1989, houve a fusão das entidades, abrangendo assim todo o estado de Minas Gerais e fortalecendo a nossa representatividade. Dessa união, nasceu também um trabalho ainda mais fortalecido para garantir cada vez mais competitividade. Com estrutura pensada para atender diferentes demandas do dia a dia dos nossos associados, oferecemos soluções e suporte para sua atuação. Em parceria com o Senai, inauguramos uma das primeiras escolas do país a ministrar cursos específicos para a formação de mão de obra para a indústria moveleira, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Madeira e do Mobiliário. O CDTEM é uma importante referência em educação. Além de formar e qualificar profissionais para o setor moveleiro, oferece uma infraestrutura completa, com salas de aulas, laboratórios e oficinas de aprendizagem nas áreas de marcenaria, design, logística, qualidade, segurança do trabalho e processos administrativos. O Sindimov Minas Gerais também oferece às empresas associadas uma gama de serviços e parcerias que permitem o avanço da indústria moveleira em Minas e no Brasil. São consultorias especializadas na área ambiental, jurídica, tributária e internacional, oferecidas pelo sistema FIENG, SESI, SENAI, IEL e CIENG, além de parcerias com o SEBRAE e Abmóvel. Nossos associados contam com convênios e podem aproveitar condições e valores diferenciados através dos nossos benefícios. Seguimos nessa jornada, cumprindo a missão de representar e fortalecer o setor com foco na defesa do interesse coletivo, incentivando o desenvolvimento social, cultural e tecnológico, por meio de ações que valorizem o empreendedorismo e a qualidade contínua dos nossos associados.
Associe-se e seja um parceiro do Sindimov em Minas Gerais. Olá, pessoal, boas-vindas a todos vocês. Obrigado por se inscreverem no segundo CDITEC, Seminário de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico do Setor Moveleiro. Iniciamos ontem um evento com uma apresentação maravilhosa da Cândida, da Bimóvel, que nos trouxe informações riquíssimas para o nosso setor e que vai nos ajudar bastante no planejamento futuro e de novas ações. Queria agradecer ao presidente da FIENG, Flávio Bosco, pelo apoio e credibilidade em nosso projeto, ao presidente Maurício do Sindimov, que nos deu total liberdade para poder estar realizando com todas as providências necessárias, e o Campolina, que é o principal vetor desse projeto e que fez tudo com muita competência e que garantiu uma estrutura para nós estarmos aqui hoje falando com vocês. Os objetivos desse projeto são de contribuir para a formação e qualificação de mão de obra, levando conhecimento a todos os envolvidos na cadeia produtiva de nosso segmento, além de aproximar empresários e profissionais do setor, com a evolução tecnológica de forma acessível e democrática. Agradecer também a todos que contribuíram para que esse evento acontecesse. Neste momento, vivemos uma transformação de educação, onde os meios de se conseguir a evolução profissional passam pelos mecanismos da tecnologia, cuja inovação assume o papel de protagonista numa era em que o grande desafio é tornar pessoas em ativos construtivos e generalizados, em busca de satisfazer as necessidades e desejos da sociedade. Esse sistema contém equipamentos, programas, pessoas, processos, organização e finalidade de propósito. A teoria, a ciência, o estudo e a discussão técnica definirão o formato que nos conduzirá para um novo cenário. Cenário esse que formado por novos valores, novos conceitos e novos profissionais. Portanto, queremos nesse segundo CDITEC, apesar de pouco tempo, despertar novos interesses, conectar novas ideias e criar abertura para um novo mundo onde as gerações se desafiem
diante de um choque de comportamento que nos leva a conduzir novas formas de reação, onde o passado e o futuro nos exigem fazer um presente melhor. Inovação tecnológica significa usar ferramentas técnicas e modelos diferentes, modernos, atualizados e mais dinâmicos, para melhorar a criação e o fornecimento de produtos e serviços. Nesse processo, a empresa adota a tecnologia como uma fonte de inovação, identificando-a como um fator importante de desenvolvimento. Uma das grandes inovações tecnológicas são os equipamentos autônomos, a exemplo dos drones, robôs, veículos, que contam com a inteligência artificial para a automatização de tarefas sem a presença humana. São muitas as tecnologias que vêm avançando pelo mundo, e vamos ouvir falar de bastante delas nos próximos anos. Blockchain, drone, impressão 3D, inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual e a robótica, que já é a nossa velha conhecida. Mas isso tudo é assunto para o nosso mestre e professor Ricardo Aloísio, que vai mostrar para vocês um conteúdo bem pragmático e entusiasta, onde ele faz parecer que a tecnologia nada mais é uma mudança de hábito no dia a dia. Obrigado mais uma vez por participarem desse evento maravilhoso e inovador. Desejo que todos tenham o melhor proveito para que possamos praticar no seu dia a dia aquilo que vocês vão aprender de bom no nosso seminário. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Boa noite a todos e todas presentes. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aí online, também a todos que estão acompanhando junto com os instrutores aqui no CDTEM, mais um dia do nosso CDITEC. Então, gostaria de agradecer também as palavras do presidente Flávio Roscoe, hoje também a abertura com o Elton, que é um grande entusiasta também do nosso setor e um grande apoiador das ações. E hoje teremos uma pauta muito importante, que é a indústria 4.0, com a fala do nosso gerente de Educação e Tecnologia do Senai Minas, o Ricardo Aloísio, que é um grande pilar da indústria 4.0 aqui em Minas, que acompanhou aí o projeto do Centro 4.0 desde o início e é um grande apoiador das nossas escolas, no rumo da inovação e renovação tecnológica. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todo mundo que está fazendo esse evento acontecer, O CDITEC é muito importante para todos nós e muito importante para o setor. E hoje a gente continua a nossa jornada aí rumo ao aprendizado, que nós vamos ter ao longo da semana. Eu gostaria somente de reforçar algumas diretrizes, quanto ao fluxo do nosso evento, solicitar a todos e todas aí que deixem as câmeras e os microfones mutados, para que a gente flua, normalmente a apresentação, e também informá-los que vamos trabalhar com as perguntas via chat. Então, quem tiver dúvidas aí pode mandar, por favor, no chat, com o nome completo, o e-mail e a pergunta, tá? Que aí, se não der tempo da gente responder tudo hoje, posteriormente a gente vai responder via e-mail, tá bom? Tiveram algumas dúvidas quanto a certificados, vocês vão receber os certificados também das horas, todos que fizeram check-in, no login, que estão online, vão receber posteriormente via e-mail, tá, o certificado das horas referentes ao evento. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo e eu passo a palavra agora para o Ricardo, para a condução aí do nosso conteúdo. Uma boa noite e até mais. E já de uma vez, muito obrigado, Ricardo, pela prontidão, pelo apoio, pela parceria, isso é muito importante para a gente. Bom, obrigado, Campolina, primeiro pelo convite, te agradeço bastante. Também cumprimento aí o Elton, o amigo Elton, aí, que além do Sindimov também é meu companheiro lá no Conselho de Educação e Tecnologia da FIENC, Bom, pessoal, para a gente já ir para os finalmente, sem muita demora, eu vou fazer uma apresentação tentando mostrar de uma forma muito pragmática o que é a indústria 4.0, os desafios, as oportunidades que tem aí para vários setores, inclusive o imobiliário,
mostrar um pouco o que o Senai está fazendo, alguns cases que a gente já trabalhou na indústria moveleira. E, sem saber da fala do Elton, eu vou estar fazendo um link entre tecnologia e pessoas, né? Foi muito forte a fala dele nesse aspecto do ser humano, das pessoas, nesse contexto tecnológico. Pedir licença a vocês, eu vou compartilhar a minha tela aqui. O Campolino, só peço que você me sinalize se estiver tudo ok. Tudo certo, Ricardo. Podemos prosseguir. Obrigado, então. Tá? Então, deixa eu só... Acho que eu estou com um probleminha aqui. Isso, deixa eu tirar aqui. Bom, perdão. Estava me apresentando, Campolino, como disse, eu sou gerente de Educação e Tecnologia do Senai de Minas, respondo aí por essa área nas escolas do nosso estado, que são um total de 66. Mas a minha formação eu sou engenheiro mecânico, né? Me especializei em projetos, engenharia de projetos industriais. Trabalhei muitos anos na área automobilística, quase 10 anos trabalhando com a área automobilística. Né? Me especializei também em manufatura avançada lá no ITA e, mais recentemente, aí, trabalhei esse tema de produção na indústria 4.0, né? Essa manufatura inteligente, no MIT. E a gente também é membro da VDI, que é um celeiro de grandes pensadores aqui no Brasil e na Alemanha, e que puxa muito esse tema de indústria 4.0, e muito que a gente fez aqui no Estado veio aí das discussões, né, de toda a inteligência que a VDI congrega. Ok? Mas indo para a pauta, perdão, eu vou dar um contexto para vocês, tá? Esse contexto, ele traduz muito o nosso desafio, tá? Nós somos... num ranking de produtividade, o último que eu peguei foi de 2018, né? Um ranking global de produtividade. O Brasil é o 80º num ranking que tem 137 países. Então, aí vocês veem aí o tamanho do nosso desafio. E aí, quando a gente fala de produtividade, basicamente, a gente fala de capital humano, né? E aí eu trago um outro dado, né? Vocês vão perceber que eu gosto muito de informação, de dados, né? Para embasar qualquer decisão. Eu trouxe aí o PISA, também de 2018, o último PISA. E o PISA, para quem não sabe, é o Enem internacional, né? Que compara nas temáticas de leitura, matemática e ciência. Eles comparam aí os países entre si. E o Brasil, de 2000 até 2018, tanto em leitura, quanto em matemática, quanto em ciências, né, nós temos caído vertiginosamente nos últimos aí 22 anos, no caso aí 18 anos, né? E aí, obviamente, não estou falando de governo aqui, estou falando de um problema de Estado, né, que perpassa vários governos. Então, essa questão do capital humano, ela é crítica. Isso, obviamente, impacta diretamente na nossa produtividade. Um outro fator muito importante é o fator de inovação. E aí também pegando aí o índice global de inovação, esse um pouco mais recente, 2019, o Brasil é o 66º em 2019, né? E nós éramos, o último que eu consegui levantar, o 37º em 2006. Então, nós estamos caindo muito, tanto em inovação quanto em capital humano. Isso, obviamente, quando essas pessoas, né, quando essa tecnologia chega na indústria, a gente tem uma perda de produtividade bem significativa. E isso é traduzido nesse outro contexto que eu trago para vocês. Okay? Um contexto que um brasileiro é 4 vezes menos produtivo do que um profissional americano. Quer dizer, você pegar 2 profissionais, um americano e um brasileiro, na mesma área, no mesmo ramo, na mesma indústria, o americano é 4 vezes mais produtivo. Isso não acontece mas é uma relação muito, muito difícil, 4 para 1.
Mas eu trago outras aí. A gente também perde do Chile e da Rússia, né, para 2-1. A gente perde do México. A Argentina não perdia, acredito que isso tenha mudado. A Argentina já não é o que ela era em 2015, quando foi feita essa pesquisa. Nós empatamos com a China, mas é um empate virtual, porque a China tem bilhões de habitantes, né? E a gente ganha da Índia em produtividade, né, de forma global, mas se a gente fizer um recorte, por exemplo, na área de TI, a China praticamente ganha de lavada de praticamente todos os países do mundo, né? Então, esse contexto aí de produtividade é uma pauta extremamente importante. Claro que aqui não tem recorte setorial, é um recorte global, mas isso só materializa o tamanho do nosso desafio. E aí, eu não vou me ater muito à história, mas a gente tem que entender rapidamente o que aconteceu nas outras revoluções industriais, tá? Para a gente entender qual é a dinâmica dessa que nós estamos vivendo agora, tá? Então, eu sempre brinco, né? Engenheiro dando aula de história é um terror, mas eu vou tentar aí passar rapidamente para vocês entenderem. É muito interessante a gente entender a dinâmica das anteriores. Então, a primeira, a Revolução Industrial, basicamente ela aconteceu no Reino Unido, né? E, basicamente, o que foi a disrupção tecnológica dessa primeira revolução? Pegaram um tiar mecânico, né, que faz tecido, e colocaram uma máquina a vapor como força motriz desse equipamento. Isso lá no finalzinho do século XVIII, em 1700 e alguma coisa. E aí tem uma coisa muito interessante. Aqui nasce a indústria. Até então não existia indústria. A indústria nasceu a partir dessa disrupção tecnológica de uma força motriz via máquina a vapor. E essa máquina a vapor que nasceu na indústria, depois ela foi para os outros setores, por exemplo, no transporte, onde tem aquelas locomotivas a vapor, e vocês vão perceber que isso acontece nas duas outras também. A segunda revolução ela teve uma disrupção tecnológica e teve uma disrupção de gestão. Tá? A disrupção tecnológica foi a substituição da máquina a vapor como força motriz e a inserção do motor elétrico, substituindo essa máquina a vapor. E teve também uma revolução de gestão, que é a produção em massa, a divisão do trabalho. Inclusive na foto, né, remete muito a Henry Ford, né, basicamente a segunda revolução foi nos Estados Unidos, mas é só um fato histórico, é legal todo mundo saber que, na verdade, a primeira fábrica eletrificada dos Estados Unidos foi a Heinz, né, a Ketchup Heinz, foi a primeira fábrica realmente eletrificada, e ela que foi a precursora da segunda revolução industrial. A terceira, já meados dos anos 70, basicamente a disrupção tecnológica foi a entrada da eletrônica, tá? E, obviamente, da robótica na indústria. Então, isso basicamente aconteceu muito no Japão, e como aconteceu nas outras também, essas tecnologias disruptivas que nasceram na indústria, elas foram para outros setores. E a quarta revolução, ela é baseada em sistemas cyberfísicos de produção. Esse nome é horroroso, tá? Isso veio lá de 2011. É horroroso no sentido de que ele denota que é muito mais complexo do que de fato é. E eu vou tentar aí dar uma quebrada, dar uma desmistificada do que seria um sistema cyberfísico de produção, tá? Continuando aí, o Brasil ele está posicionado mais ou menos aqui. Isso é uma inferência minha, tá? A gente tem empresas na segunda revolução no que tange o seguinte, são empresas mecanizadas, e a gente tem algumas empresas no Brasil que já são automatizadas, isso depende do setor, né? Na Alemanha, também, uma inferência minha, eles estão mais ou menos aqui. Tem poucas empresas na Alemanha, indústrias, né, que são mecanizadas ainda. A grande maioria delas são automatizadas, inclusive as pequenas e médias lá na Alemanha, e eles já estão com um pezinho aqui na indústria 4.0. Ok? Então, esse é o contexto histórico, tá? E a gente vai tentar desmistificar o que é esse sistema cyberfísico de produção. Bom, a primeira questão que ocorre é que na indústria 4.0, diferentemente das outras, não há uma disrupção tecnológica. Tá?
ou seja, não é uma só tecnologia, não é a máquina a vapor, motor elétrico ou eletrônico, são várias tecnologias que trabalham, que a gente chama que elas trabalham de forma horizontal e de forma vertical. Vou falar disso daqui a pouco. Tá? E a maioria dessas tecnologias não nasceram na indústria, elas vieram até de outros setores, é uma dinâmica um pouco diferente. Então, o fato de não ser só mais uma tecnologia, ser várias, isso muda bastante coisa. Então, eu vou passar rapidamente aqui sobre as tecnologias, que a gente chama de tecnologias habilitadoras. Tá? A primeira delas é o que a gente chama de integração vertical e integração horizontal, não vou tecer muito comentário sobre isso, mas diz o seguinte, isso muda muito a cadeia de automação. A gente tem hoje uma pirâmide de automação naquelas empresas que são automatizadas, e com a integração vertical e horizontal, na verdade, essa pirâmide, ela é literalmente destruída, porque a pirâmide é muito hierárquica. E aqui você tem um device, você tem um equipamento, um dispositivo no chão de fábrica, que, de repente, está mandando dado diretamente para o seu sistema de ERP, para o seu enterprise. Isso muda muita coisa. Tá? E também aqui a gente tem a tecnologia de machine to machine, né? Que é máquina conversando diretamente com máquina e gerando dados para uma máquina tomar decisão em cima dos dados da outra. Tá? A parte de robótica está presente, mas não aquela robótica clássica, que a gente chama de robótica industrial. Aqui nós estamos falando de robôs colaborativos, nós estamos falando de robôs sensitivos, né? Eu vou mostrar um pouco. A gente tem uma realidade aumentada, virtual, a gente não acredita que ela é muito nichada dentro da indústria, mas a realidade aumentada ela tem um poder muito grande de ganho dentro da indústria, então a gente aposta muito nela, manufatura aditivo. E aí eu não estou falando somente daquela impressora de polímero, de plástico, né? Eu estou falando, de repente, de uma manufatura aditiva mesmo, de SLM, né? Selective Laser Melting, ou fusão seletiva a laser, impressão de metal, literalmente. A parte de simulação é extremamente importante, né? E por que simular é importante? Porque você erra rápido e erra barato. Então, o que você vai simular dentro de uma indústria 4.0? Tudo que for possível. Daí a importância de todos os softwares nesse contexto. Internet das coisas, que eu vou tomar um pouco de tempo falando sobre isso. Tá? O Big Data e o Analytics, a computação em nuvem e a Cybersecurity. Tá? E aqui, do lado direito de vocês, eu coloquei o nosso esquema de como seria uma integração de uma fábrica 4.0. Eu tenho aqui no centro, eu não vou tecer, aqui está só a título de ilustração, isso aqui seria uma fábrica 4.0, com todas as tecnologias embarcadas, mas a gente tem todo um contexto 4.0, que vai lá desde o supply chain, eu conecto a essa fábrica toda a minha cadeia de suprimentos, os meus customers, ou seja, os meus consumidores, conecto com outra fábrica parceira, tá? Isso tudo, obviamente, com bastante cybersecurity e todo o sistema aí de gerenciamento de produção e de gerenciamento da empresa. Tá? E aqui eu tento explicar rapidamente o que seria o tal do sistema cyberfísico de produção. Tá? Esse sistema eu vou usar também para explicar o que é um IoT, que para nós é o pilar da indústria 4.0. Tá? Isso aí a gente fez um trabalho adaptando da Festo, uma parceira alemã que a gente trabalha muito com ela há muitos anos, né? E aqui, basicamente, a gente usa para explicar como é esse sistema cyberfísico. É muito simples. Tá? Então, o sistema cyberfísico ele começa de baixo para cima. Então, ele começa no Internet of Things, Internet das Coisas. Então, a gente determina o que é uma coisa. Então, uma coisa é qualquer coisa. Eu brinco que a coisa mais difícil na 4.0 é um mineiro definir o que é uma coisa. Isso, para nós, é muito difícil. Mas uma coisa é um trem qualquer. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, um animal, um carro, uma máquina, um device, um dispositivo, qualquer coisa, um carro. Tá? Quando eu pego essa coisa e conecto nela um sistema embarcado, o que é um sistema embarcado? Um dispositivo eletrônico inserido na coisa. E conecto esse sistema embarcado na internet, eu basicamente criei um IoT. Isso muda muita coisa, tá? Parece uma coisa muito simples, mas tem muito aqui. Eu vou fazer uma alusão, é apenas uma alusão, só para ficar melhor entendimento. Pegar, por exemplo, esses carros de aplicativo, independente de quais sejam, Cabify, Uber, Easy, não importa, né?
Fazendo uma alusão, porque, na verdade, se a gente pegar o Uber, em teoria, ele não é uma indústria 4.0, mas ele pode ser considerado um IoT. Por quê? Eu pego uma coisa que é o carro. Está aqui, ó. Quando eu pego o carro e coloco nele, conecto nele um sistema embarcado, o que seria o sistema embarcado? O celular lá do motorista. E que, obviamente, esse celular está embarcado com um software, um sistema. E conecto esse celular na internet, eu basicamente criei um IoT. Então, o Uber é um IoT, ele não é 4.0, mas ele é um IoT. E aí, vocês imaginem como era o táxi antigamente e como é o táxi hoje. Poxa, é muito mais rápido, muito mais efetivo, muito mais transparente, muito mais seguro. Né? Isso só foi porque nós pegamos um carro, um táxi, por exemplo, e transformamos ele num IoT. Tá? Então, o IoT é a base da 4.0. E aí eu posso um pouco mais além, perdão. Eu posso mais além. Quando eu pego esse sistema embarcado, conecto na internet, ou seja, crio um IoT, ele gera uma coisa para mim que chama dados. Então, o Uber, tudo que a gente trabalha de aplicativo no celular, ele gera muita informação. Essas informações, na verdade, estão armazenadas no cloud, na nuvem. Tá? Não está no celular, por exemplo, está lá na nuvem. Tá? E esses dados são muito gigantescos. E eles têm que ser minerados, que a gente fala. O que é o Big Data? O Big Data, o que é? Eu pegar todos esses dados na nuvem e minerá-lo. O que é minerar? Tirar o dado que eu quero do dado que eu não quero, estruturar e eu ter o dado na minha frente para a tomada de decisão. Pegar o exemplo do Uber de novo. Fui lá, chamei o carro, olhei lá no mapinha, o carro está a meia hora de distância. Eu vou lá e cancelo. Percebam que isso acontece na 4.0. Percebam que, baseado num dado que eu tive, que era a informação de tempo de chegada do carro, baseada na análise desse dado, eu tomei a decisão de cancelar a viagem. Perceba? Antigamente, quando não tinha isso, quando era o táxi normal, convencional, era impossível fazer algo como esse. Então, minerar dado, basicamente, pegar esses dados, estruturar, tirar o que eu quero, estruturar e apresentar de uma forma simples para que eu tome uma decisão, e aí veio o topo da cadeia alimentar, ou que um sistema de inteligência artificial, ele tome a decisão por mim, baseado nesses dados estruturados. Então, em suma, é isso, tá? E aí, muito diferentemente da terceira revolução industrial, que é a automação, e aí eu já peço a todos que não confundam a automação com a indústria 4.0, são coisas muito distintas. Tá? A automação é a terceira revolução industrial, a indústria 4.0 é a quarta revolução. São distintos, porém, elas estão extremamente conectadas. Isso que é muito interessante. E aí, diferentemente da automação, quem é da área aí vai entender, eu não faço um processo de indústria 4.0 como eu fazia um processo de automação, tipo turnkey. Vou lá, troco os equipamentos e compro uma fábrica automatizada. Pego um equipamento mecânico, jogo ali fora, compro um equipamento automatizado para funcionar. Não é assim. Indústria 4.0 é jornada de transformação. Então, eu tenho passos a seguir. Então, a primeira coisa que eu faço é otimizar o processo. Então, Ricardo, eu quero implementar a indústria 4.0 na minha empresa. O que eu faço? A primeira coisa que você vai fazer é organizar o processo. Porque se o seu processo é bagunçado, você vai digitalizar a bagunça. E o que vai acontecer se você digitalizar a bagunça? Você vai ter uma bagunça maior ainda em tempo real. Então, não é assim. Você tem que primeiro otimizar o processo. Tá? Depois, o que você vai fazer? Vai sensorizar e conectar as suas máquinas, seus equipamentos. Inclusive, até pessoas também é possível fazer isso. Então, primeiro eu otimizo, preparo todo o terreno para embarcar as tecnologias e eu começo a sensorizar e conectar. Depois, eu dou visibilidade e transparência aos processos que eu sensorizei e conectei. Tá? Vou fazer de novo uma alusão ao Uber, apesar de o Uber não ser indústria 4.0. Por exemplo, eu quero ser Uber. Primeira coisa que eu faço é dar um tapa no meu carro. Eu tenho meu carro lá, eu vou otimizar meu carro.
Eu vou dar um tapinha nele, vou dar uma limpada, uma organizada. Depois eu vou pegar um celular, eu vou comprar, eu vou destinar um celular para isso, e vou sensorizar, porque o celular ele funciona como um sensor, e ele o é, né? Ele tem sensor de GPS, ele tem vários sensores dentro do celular, e eu conecto ele na internet. E aí eu tenho um aplicativo que me dá visibilidade e transparência para aquele processo, no caso aí do Uber. Eu só estou fazendo uma analogia porque eu sei que, do outro lado, aí tem pessoas com níveis de conhecimento sobre a indústria 4.0 bastante diferentes. Tá? Então, eu otimizo eu quero colocar a indústria 4.0 numa área, otimizo o processo, sensorizo e conecto, dou visibilidade e transparência. E aí, depois que eu tenho visibilidade e transparência, eu tenho os dados estruturados me mostrando, eu começo a criar uma capacidade preditiva. Ou seja, eu começo a prever uma coisa. Então, vou pegar de novo aquele exemplo que eu dei do Uber. Olhei lá e me mostrou que o carro está a 30 minutos de distância. Eu já estou prevendo uma situação. Cara, isso não vai dar tempo. Vai dar pau. Eu não vou chegar. Cancela. Tá? Se fosse no convencional, eu poderia perder o compromisso. Eu só estou fazendo de novo uma alusão para entender o que é a capacidade preditiva. E no final, que é a cerejinha do bolo, é ter flexibilidade e adaptabilidade de todos os processos, aí via as tecnologias, inteligência artificial, Big Data, etc. Então, eu não começo, indústria 4.0, por exemplo, comprando um sistema de inteligência artificial. Isso não funciona. O sistema de inteligência artificial tem flexibilidade, adaptabilidade para a capacidade preditiva, eu tenho que estruturar os dados que vão abastecer esse sistema de inteligência artificial. Então, eu começo ela mesmo, na otimização de processo. Então, esses são os 5 passos. Então, como é que funciona a indústria 4.0? Tá? Ela funciona basicamente o seguinte, o texto aí em cima fala, redução de tempo de resposta. Se eu fosse resumir a indústria 4.0 numa frase, seria tomada de decisão em tempo real. Então, como é que é isso? Isso é um gráfico simples de valor ou benefício versus tempo. Tudo que acontece em cima desse gráfico. Qualquer coisa na nossa vida. Por exemplo, um evento. O que seria um evento? A máquina quebrou. Isso aqui é um evento. E aí, quando uma máquina quebra, o que eu faço? Eu levanto os insights disponíveis. Por que ela quebrou? Como que ela quebrou? Quem estava perto quando ela quebrou? Ela já quebrou alguma vez? Quando ela quebrou, o que eu fiz? Isso é levantamento de insights. Depois eu pego esses insights e procedo uma análise completa. Tá? Para depois aprovar a ação que eu vou fazer e realizar a ação. Só que cada etapa dessa, olha só, o tempo vai passando. E à medida que o tempo vai passando, o valor ou benefício da adaptação, né, da realização, ele cai. Significa o quê? Se a máquina quebrar e eu demorar muito para tomar essas decisões, fazer essas análises, significa que eu vou ter menos disponibilidade de máquina. Tá? E aí, o que o 4.0 faz? Eu monitoro em tempo real, eu diminuo o tempo do evento, do insight. Quando eu coloco uma análise de dados, um Big Data, uma inteligência, eu diminuo o tempo de análise. Quando eu coloco um sistema de suporte à decisão, mais automatizada, eu diminuo a tomada de decisão, o tempo entre o evento e a tomada de decisão. Quando eu coloco uma indústria 4.0 completa, eu diminuo o tempo do evento e da ação realizada. Então, é aí que está o ganho da 4.0. Tomada de decisão em tempo real. Quais decisões? Todas as decisões possíveis dentro do setor produtivo. E aí, pessoal, muda muito com relação à automação. Tá? Então, é possível embarcar essas tecnologias, tá? Em qualquer empresa. Qualquer empresa. É diferente da automação. Então, essa é uma empresa normal. Essa é uma empresa... Perdão. Essa é uma empresa conectada, é uma empresa 4.0. Mas, Ricardo, não mudou nada desse cenário para esse cenário. Sim, mudou. É porque a 4.0, em tese, na maioria das vezes você não enxerga, ela é inteligência por trás dos processos. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei sensores em todas as áreas, eu coloquei leitor de RFID, conectei, botei um Wi-Fi, coloquei um MES, um RP. É importante ter o MES na indústria 4.0, um sistema de gerenciamento de produção. E sim, a gente tem que partir com um RP para ter também uma conectividade completa, uma integração completa. Então, basicamente, indústria 4.0, quando se começa,
é conectar o processo produtivo. O Ricardo, então eu não tenho que trocar máquina? Não, não tem. Não para a indústria 4.0. É uma discussão que a gente fez alguns anos atrás na FIENG. Você tem que trocar as suas máquinas porque a sua máquina já é mais antiga, a produtividade dela é baixa, a disponibilidade dela é baixa também, porque ela tem uma manutenção alta, uma parada alta, um setup alto, enfim. Por isso você troca a sua máquina. Tem que trocar mesmo, sempre que possível, sempre que houver CAPEX para isso. Mas não por causa da 4.0. Tá? Só um dado para vocês, o parque fabril alemão ele tem, em média, 4 anos de idade. O parque fabril brasileiro tem 16 anos de idade. Então, essas máquinas são realmente antigas. E a gente perde produtividade no fato delas serem antigas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para trocar a máquina. Não tem problema, a gente conecta ela e começa a extrair dado para melhorar a produtividade. Vou mostrar isso em seguida. E aí, rapidamente, e é uma coisa bem mineira isso, uma tese que nós criamos aqui em Minas dentro do nosso trabalho de 4.0. Muita gente alinha 4.0, a maioria das pessoas em processo somente para processos automatizados. Mas a gente tem aí um trabalho muito forte para embarcar também a indústria 4.0 em processos mecanizados e em processos manuais. Então, Ricardo, trabalho manual, dá para eu botar 4.0? Dá sim. E eu vou tentar mostrar uns exemplos. E aí, já falando do projeto nosso, Sané 4.0, que o Campolina gentilmente aí falou no início, a gente tem um projeto que ele abrange aí 12 unidades, 12 cidades no estado, incluindo Contagem, onde em Contagem nós temos o nosso centro de treinamento e desenvolvimento da indústria 4.0. Ô, Ricardo, por que esse centro ele tem esse nome, ele não é setorizado? Porque a indústria 4.0 ela é transversal. Ela atende indústria alimentícia, metal mecânica, moveleira, automobilística, qualquer setor. Tá? Então, lá, aí pertinho de vocês, em Contagem, lá perto da Praça da CEMIG, é um lugar para a gente fazer desenvolvimento técnico compartilhado, aplicar e testar soluções de 4.0, formar gente, divulgar as tecnologias. Então, assim, é um lugar onde, se o industrial fala assim, olha, eu quero... Como é que é essa indústria 4.0? Como é que isso funciona? Vai lá no centro que vocês vão entender como é que funciona uma indústria 4.0. Mas, para tanto, eu trouxe alguns vídeos aqui rápidos, né? Bem rápido mesmo, para não estourar o nosso tempo. Lá o centro é grande, tem vários ambientes, mas ele tem uma coisa muito interessante, que é uma fábrica, a gente chamou de fábrica de referência da indústria 4.0. Tá? Aqui do lado esquerdo de vocês é ela modelada, já preparada para o Digital Twin, que é uma outra tecnologia da 4.0, que a gente chama de gêmeo digital, então a gente já está preparando esse gêmeo digital. É uma fábrica de manufatura discreta, ela tem uma célula de usinagem automatizada, obviamente, também. Tem uma célula de montagem manual, que também é monitorada por 4.0, e tem uma célula de injeção e sopro plástico de polímero. Engraçado, essas máquinas aqui, ó, tanto essa injetora quanto a sopradora, por exemplo, é uma máquina de 15 anos. É uma máquina antiga, né, com um controlador até muito antigo. E a gente conseguiu conectá-la ao processo como um todo. Tá? Aqui é um vídeo que eu vou passar rápido. A gente embarcou tecnologia 4.0, a gente embarcou tecnologia 4.0 em processos de montagem. Essa fábrica ela faz peças técnicas de engenharia e também faz uma squeezer. Aí tem um robô colaborativo que monta as squeezer, testa ela com visão de máquina, e é uma tecnologia de robótica que é usada para trabalhar com o ser humano. Tá? Então, essa é uma célula. Então, assim, todo esse processo manual, ele é monitorado. Tá ok? É uma maneira aí que a gente viu. Um outro processo que eu vou passar também é um processo já mais automatizado, e aí já é um processo de produção de peça técnica, é uma célula e aí de torneamento, de centro de torneamento. As garras do robô, só para vocês terem noção, elas foram impressas em impressora 3D, as garras do robô. Inclusive o pallet também, onde vão as peças, né? Eles também foram impressos. Aí eu tenho um robô industrial do outro lado, aí eu tenho um robô
colaborativo também com garras impressas. E eu tenho várias peças ao mesmo tempo passando. São peças distintas, materiais diferentes, passando sempre no mesmo processo. Mas isso que vocês estão vendo é automação. O que vocês não estão vendo, na verdade, é a integração do sistema em todas as tecnologias 4.0 que estão por trás disso aí. O Big Data, a inteligência artificial, todas essas máquinas estão conectadas com IoT, tá? Enfim, passar aqui rapidinho. E aí a gente tem o estado da arte também lá no centro, que é a parte autônoma, que também o Elton comentou, né? Então, depois de tudo montado, eu tenho esse robô autônomo, que faz a vez, por exemplo, das esteiras, que nesse caso aí ele está pegando as squeezes. A garra do robô também é impressa, o suporte das caixinhas também é impresso, e esse é um robô que vai pegando peças e colocando, por exemplo, num almoxarifado. Tá? Na verdade, o que vocês estão vendo aí são dois robôs, né? Um robô colaborativo em cima, que faz a manipulação, e embaixo um robô autônomo, né? Que é a mesma tecnologia que está embarcando aí os carros autônomos. É bem interessante. Então, o que a gente tem no centro, ou no Senai, né? Que a gente tem trabalhado muito para levar para as empresas? Tanto as tecnologias mais básicas, quanto as tecnologias mais avançadas, como essa, de robótica autônoma e visão de máquina. Tá? Bom, mas aí eu quero entrar num outro assunto bem rápido, tá? Antes da gente estourar o nosso tempo aqui, que indústria Tech 4.0, pessoal, isso eu queria deixar esse recado aqui, não é só tecnologia. Indústria 4.0, na verdade, são pessoas, ok? Por que eu estou dizendo isso? O perfil dos profissionais que vão trabalhar na indústria 4.0, eles vão mudar ao longo do tempo, e já está mudando. Tá? A gente fez também, esse é um trabalho que a gente adaptou da Festo, né, alemã, basicamente o seguinte, aí, vocês olhando esse gráfico, a gente pegou um profissional de manutenção, não importa o cargo dele, o que está em cinza é o conhecimento que ele tem hoje nesse gráfico de aranha, e o que está em azul é o conhecimento que ele tem que avançar, onde que ele tem que chegar para suprir a necessidade minimamente de uma indústria 4.0. Isso aqui é bastante norteador. E aí tem uma outra questão. Olhando esse círculo aí, do lado esquerdo de vocês, está o que a gente chama de hard skills, que são conhecimentos técnicos ou competências técnicas. Então, eu tenho dados em tempo real, RFID, TI, robótica, sensores, mecatrônica, por exemplo. FRID, ou comunicação via rádio, ou qualquer outra tecnologia de comunicação, hoje o conhecimento dele é 1, ele vai ter que chegar a 4. Tá? Por exemplo, trabalhar com dados em tempo real, com Big Data, hoje é 2, ele vai ter que chegar a 4. Trabalhar com mecatrônica é 3, ele vai ter que chegar a 4. Só que no hemisfério direito de vocês, do lado direito do círculo, tem o que a gente chama das soft skills, que são as competências socioemocionais, são os comportamentais. Então, olha o que muda bastante. Capacidade de aprender a aprender. Hoje ele é 2,5, ele vai ter que chegar a 5. Gerenciamento Lean, que é o gerenciamento enxuto, hoje ele é 3, vai ter que chegar a 5. Proatividade, ele vai ter que avançar. Capacidade de solucionar problemas, vai ter que avançar. Então, não é só a parte técnica, a parte socioemocional, a parte comportamental. Ela é bem importante nesse profissional. E aí eu trago para vocês aqui, né, eu vou passar muito rápido, mas a apresentação vai estar disponível aí com o pessoal do CDTEM. No Fórum Econômico Mundial, desculpe, de 2015, ele foi o tema dele principal, ou o único tema do Fórum Econômico foi Indústria 4.0. E aí gera muito estudo, muitas publicações, muitas informações, e eles elencaram as capacidades, ou as características, ou as competências mais importantes para um profissional da indústria em 2015. E fizeram uma projeção lá em 2015, o que seria o profissional, o que ele teria que ter de competências em 2025. Então, olha só, dá para vocês fazerem de par aqui, ó, solução de problemas, tem aqui. O trabalho em equipe é importante, mas já caiu para quinto, não que não perdeu a importância. Tem coisas mais importantes que entrar. Pensamento crítico nem aparece no top 10 mais. A criatividade que estava em 10º, isso chamou muita atenção, ela foi para 3º.
Então, se perguntar para mim, Ricardo, quando você contrata uma pessoa, que características você gosta dessa pessoa? Eu gosto de 3 coisas. Que a pessoa tenha um pensamento crítico, que ela tenha uma capacidade grande de solucionar problema e que ela seja uma pessoa criativa. Pô, mas criativa por quê? Porque a criatividade é a matéria-prima da inovação. Ninguém inova se não é criativo. E aí, eu não vou contar uma história muito longa, aí, até da minha relação com o MIT, que começou lá em 2016, e foi nesse estudo, né? Foi pensando assim, como ensinar a criatividade para as pessoas. Então, o professor Léo, do MIT, que lidera um grupo que chama Lifelong Kindergarten, que é jardim, um grupo que preconiza que o melhor modelo de ensinar é no jardim de infância. Então, Lifelong Kindergarten é jardim da infância para a vida toda. Ou seja, o melhor modelo de ensino que existe é o de jardim de infância. E aí ele tem esse gráfico muito interessante, né, falando de criatividade, que, na verdade, não se ensina criatividade, nós perdemos criatividade ao longo dos anos. Uma criança de 5 anos tem 98% de capacidade criativa. Tá? Uma criança de 10 já cai para 30, com 15 para 12, com mais de 25, 2%. E quem que faz isso conosco? A escola. Isso é muito triste. A escola é uma máquina de cercear a nossa criatividade. E aí, quando chega na indústria, eu preciso dessa criatividade. Então, é uma roda que a gente tem que quebrar. Tá? Então, a gente precisa de criatividade. E aí entra o quê? O que o MIT fez? Pô, não dá para ser da forma que é, mas o que a gente pode fazer? Eles criaram um movimento de Senai Lab, de Fab Lab, perdão, lá no MIT. Então, sim, os alunos de engenharia, eles têm aquelas aulas de engenharia, mais ou menos igual nós temos aqui, com algumas diferenças, mas tem aquele momento deles irem para essas imersões nesses Fab Labs, nesses laboratórios open, e aí ele vai trabalhar igual é no jardim de infância. Ninguém ensina uma criança a brincar no jardim de infância. A criança vai lá, olha o brinquedo e brinca, e interage sozinha. Ninguém fala que tem que interagir. Você não fala para uma criança que ela tem que brincar em grupo no jardim de infância. Ela naturalmente faz isso. Nós deveríamos ser assim até hoje, mas nós não somos. A gente tem que forçar as pessoas para trabalhar em equipe, uma coisa que nós perdemos ao longo dos anos, e cabe à escola tentar minimamente aí recuperar isso. Então, os movimentos de Fab Lab, que a maioria, infelizmente, estão usando apenas como marketing, eles deveriam ser para trabalhar as soft skills. Tá? Nós temos aí os nossos do Senai, etc. e tal. E aí eu termino com a parte aí mais conceitual, falando um pouco de educação. A gente, obviamente, isso aqui é uma indústria competitiva. Nós temos que formar pessoas competitivas. E aí que entra o porquê que o brasileiro é 4 vezes menos produtivo do que o americano. Não é cognitivo. Tem a ver com a estrutura educacional americana e a nossa estrutura educacional. E, obviamente, também as ferramentas e tecnologias que o profissional americano trabalha, que nós aqui no Brasil ainda não trabalhamos. Tá? Então, qual o problema do Brasil? Que eu chamo de paradoxo educacional. Eu falo isso para todo mundo, que isso aqui é a minha bandeira agora. A gente tem que realmente, de fato, reformar o nosso sistema educacional. A gente tem um modelo educacional do século XIX. Tá? É esse aí. Se você olhar uma sala de aula hoje, vocês vão ver isso. As carteiras, uma atrás da outra, os alunos com uniforme. A diferença é que as carteiras ficaram coloridas, os uniformes ficaram mais bonitinhos, né? Tem o jeans, tem a camisa de malha, mas no final nós temos a mesma coisa. Isso remete à primeira revolução industrial. Tá? Inclusive, sirene na escola remete às fábricas, né? Então, isso aí é a formação em massa, a aula expositiva. Mas o problema é que não é que o nosso modelo seja do século XIX, é que o nosso professor é do século XX. O nosso professor é extremamente conteudista. Tá? Então, é muito conteúdo, muito conteúdo, muito conteúdo. Eu brinco que esse aí é o meu professor de termodinâmica, quando eu fiz engenharia, né? É o quadro que ele dava aula, era assim. Então, é um professor, mas o problema não é o nosso professor do século XX, é que o nosso aluno é do século XXI. Então, é paradoxo por quê? O problema é que, se todo mundo fosse do século XX, todo mundo fosse do século XIX, funciona. Por isso que a gente fala assim, quando eu estudei, a escola era melhor. Sim,
que você era um aluno do século XX, trabalhando com o professor do século XX, um modelo educacional meio 19. Funcionava melhor. Agora eu tenho o quê? Esse paradoxo. Modelo educacional 19, um professor do século XX, um aluno do século XXI. Então, isso nós temos que consertar, e aí não é só levar a tecnologia, tá? Tem que levar tecnologia com metodologia. Não adianta botar tablets nas escolas públicas. Vai usar como caderno. E o tablet tem muito mais a oferecer do que simples caderno. Então, toda tecnologia tem que ser atrelada à metodologia educacional. E aí, nosso ensino tradicional é desse jeito. Prevalece a aula expositiva, aquela aula do século XIX, está todo mundo enfeiralado, só o professor fala, todo mundo ouve. Não respeita o ritmo da aprendizagem, então é aquele padrão, igual a indústria mesmo, do século XIX, tem que ser padrãozinho. Então, os alunos, uns aprendem com mais facilidade, outros com menos facilidade, outros têm dificuldade, outros, enfim, são características diferentes. Então, é uma aprendizagem padrão, premia acerto. E inovar, gente, significa errar. Inovar significa assumir risco. Só que a nossa escola não ensina isso. Se você erra, você é penalizado. Então, você não estimula o risco na escola. Você inibe o erro. E no lifelong kindergarten, no jardim de infância, é o contrário. Quanto mais o aluno, quanto mais a criança errar, mais ela aprende. Ela tem que se arriscar, a brincar nos brinquedos, a brincar de uma forma diferente. A gente era assim, nós éramos bons. E a escola tem feito uma coisa oposta conosco. Não trabalha a solução de problemas reais. A maioria de vocês não sabe para que serve uma equação de segundo grau. E elas têm muitas aplicações. Então, o ensino americano, o ensino, por exemplo, no MIT, ele é tudo contextualizado. Então, você não faz nada, não aprende nada de matemática, de física, de química, que não tem uma aplicação real. Isso muda bastante coisa. E é um ensino, obviamente, que não favorece a inovação. O que nós temos que mudar? Trabalhar com estudos de caso, aprendizado baseado em problema, aprendizado baseado em projeto, aprendizado baseado em time. Em time, cara. E a prova, Ricardo? Cara, a prova é um detalhe. Eu tive um aluno, não vou falar o nome dele, e ele colou, mas ele foi tão criativo na cola dele que eu nem dei 0 para ele. Falei, cara, você é muito inteligente. Você ter feito o que você fez, você é fera. E eu dei a nota para ele. A nota que ele tirou na prova, eu dei. Mas, Ricardo, você prejudicou aquele outro aluno? Não, não prejudiquei nada. São avaliações diferentes. A gente tem que perder essa questão da nota. A realização do dia a dia vale mais do que a nota. Quem é professor sabe do que eu estou falando. Eu não preciso ter uma prova no final do mês para eu avaliar meus alunos. Eu acompanho ele a vida inteira. Eu acompanho ele o ano inteiro. Tá? Então, a gente tem que quebrar bastante paradigma. Então, o novo modelo que a gente está trabalhando no Senai já desde 2015, 2016, e acelerando cada vez mais, é trabalhar com menos ensino e com mais aprendizado, um currículo por competência, um ensino híbrido. Essa apresentação ela é de 2017. Lá nós falávamos de ensino híbrido, que com a pandemia nós fomos obrigados a implementar, né? Sala de aula invertida, tecnologia como catalisador e os novos processos de avaliação, tá? E aí eu termino, né? Foi uma fala muito rápida, porque isso aqui dá para fazer um workshop de 5 horas, se tiver uma cerveja, então aí nós ficamos o dia inteiro falando disso. Eu trouxe alguns cases reais da indústria moveleira, tá? Eu pedi lá à minha equipe que selecionasse 3. Então, por exemplo, é uma indústria moveleira, pedi para tirar o nome, né? Na dúvida se tem autorização ou não, a gente pediu para tirar, mas acredito que não teria problema nenhum. Isso é uma melhoria de processo produtivo numa área de colagem de borda, né? Um produto aí chapa de madeira, com a máquina aí de colagem de borda. O que a gente fez? A gente instalou um sensor aqui, ó, na máquina, nessa máquina aqui, tá? E instalou um IoT. Para quem nunca viu um IoT na vida, isso aqui é um IoT. O bicho tem essa cara aqui, ó. E eu vou chutar o preço para vocês. Um IoT hoje está R$ 800, um sensorzinho desse está R$ 50. Então, eu tenho aqui R$ 850 de equipamento, né? Olha só, a minha coladeira aí, ela é antiga. Eu embarquei, o que eu fiz? Eu conectei e sensorizei a máquina. E aí, tudo que a máquina faz agora está na minha plataforma online. Eu consigo enxergar a máquina de qualquer lugar que esteja e em tempo real.
Se essa máquina parar, eu posso programar o sistema para me mandar um WhatsApp, desculpa, um WhatsApp não, um chatbot, ou via e-mail, ou via Telegram é possível. Na hora, ela parou, já vai no celular do manutentor na hora. Mas o IoT não faz milagre. O IoT, o que ele fez? Ele gerou muitas informações sobre a máquina, sobre aquele processo, que desencadeou a eliminação de vários desperdícios. Então, teve melhoria na programação de produção, a gente viu parada de máquina com falha de planejamento, movimentação de transporte excessivo. No final das contas, naquele setor ali de colagem, houve aí, se fazia antigamente 250 metros dia de chapa, de colagem de chapa, de borda, e aumentou para 343 dias, quer dizer, um ganho de 37%. Mas quem fez isso? Foi sensorizar, conectar, transformar na máquina num IoT, e baseado nos dados do IoT, eu tomei as decisões de melhoria de processo. Percebe que eu otimizei o processo, sensorizei, conectei? Tá? O IoT sozinho não faz nada. Eu preciso ali do ser humano para tomada de decisão e fazer as melhorias. E aí, mais dois exemplos. Aqui já é uma usinagem CNC. Eu quis pegar também dois exemplos. Aqui já é uma máquina mais moderna, né? E aqui foi feita a mesma coisa, sensorizamos a máquina. E aí dá para sensorizar a máquina e dá para usar os dados que a máquina também já produz. A gente coloca um IoT, tem a plataforma online, e eu começo a trabalhar os desperdícios que o IoT vai me mostrando, os gargalos, enfim, os problemas. Então, teve lá também um trabalho de diminuir, reduzir o andar, né? Porque o andar gasta tempo, gasta energia. Também essa questão de parada de máquina por matéria-prima, a gente identificou pelo IoT que a maioria das paradas de máquina era por falta de matéria-prima. Então, o problema não era na máquina, era antes da máquina, e aí mudou todo o layout, todo o fluxo, e teve um aumento de peças, mão de obra dia, de 115 para 147, né? Praticamente gastando R$800, que é o IoT. E, por último, aí eu peguei um exemplo aí de uma fábrica de escadas. Talvez esse aqui foi um dos exemplos que eu mais gosto, foi um dos primeiros que a gente fez, e teve muito sucesso. Uma máquina que vocês podem observar que ela é basicamente mecânica, muito diferente daquela CNC. O nome é estranho, mas ela faz a pultrusão de perfis de fibra de vidro que vai usado nas escadas. A produção, nós instalamos também aqui no quadro da máquina, sensorizamos, instalamos o IoT. A produção era muito, a gente chama de produção serrote, né? Tinha paradas de máquina com muita frequência. A gente começou a monitorar, entender o problema, resolver o problema, e depois a gente tem uma produção mais bem nivelada. E lá foi um ganho de 41%. Fabricava-se 4.000, com aquela máquina, né? 4.173 escadas por dia, e passou a fabricar 5.900. E aí teve um ganho, na verdade, de saving. Muitos anos, tem alguns anos, deve ter uns 2, 3 anos desse trabalho. Mas o que era um save? Às vezes você acha que você tem que comprar uma máquina nova para aumentar a produção, e você, melhorando o processo via os dados que você colhe e toma a decisão, você ganha save, ou seja, eu consigo fabricar mais com aquele mesmo equipamento, e eu prorrogo um possível investimento. Então, isso é um ganho muito real também. Tá? E aí, pessoal, foi muito rapidinho o nosso encontro, mas teremos outras oportunidades. Fica aí o meu contato para vocês, se vocês quiserem se conectar aí para a gente discutir bastante 4.0. Hoje a minha cachaça é a indústria 4.0, na verdade, desde 2015, né? E eu não consigo sair desse vício. Nem sei se conseguirei. Tá? Então, agradeço aí a atenção de todos aí por esses 45 minutos e estou aí aberto a perguntas. Ricardo, nós não temos aqui no chat, por enquanto, nenhuma pergunta, mas eu gostaria de fazer um comentário, né, até aí perante a sua fala desse vício mesmo, né, pela indústria 4.0. A gente sabe que o entusiasmo é algo extremamente importante para que dê certo, né? E você falou duas coisas que me chamou muita atenção durante a apresentação, brilhante, né, inclusive, que casa muito bem com o que a gente tem falado muito ao longo do CDI Tech, que a gente vai falar muito mais ainda.
é uma quebra de paradigma mesmo, né? Você falou que a indústria 4.0 ela é inteligência e que a indústria 4.0 ela é pessoa, né? Então, isso traduzindo aí para o nosso setor, eu acredito que deixa sempre um entusiasmo, em outras palavras, de falar que depende só da gente, né? Os investimentos eles não têm que ser monstruosos, a mudança de conceito não tem que ser também tão ruptiva, mas a gente precisa de iniciar, né, de alguma forma. E aí eu gostaria só que você traduzisse um pouquinho disso que eu falei, também assim, pensando na indústria moveleira, igual você exemplificou, né? Qual que seria o primeiro passo mesmo, de fato, para os empresários que estão nos ouvindo aí também, e para todos os funcionários de fábrica também, para já, amanhã, chegando na fábrica, já começar a pensar um pouquinho assim, o que a gente pode fazer diferente? Campolino, assim, eu vou seguir muito aquele gráfico inicial da transformação. Eu acho que é legal sua fala, porque a gente recorda uma coisa que é o mais importante. Dos 4.0 é uma jornada. Então, se amanhã eu vou chegar na minha fábrica, eu vou falar assim, vou começar a jornada 4.0. Olha para a sua fábrica, e aí o Senai está aí, o CDTEM, que atende o setor brilhantemente, está aí disponível para dar esse apoio. Tá? E o gráfico, a jornada de transformação tinha 2 eixos. No eixo de baixo é tecnologia. No eixo de cima, ele é treinamento. Tá? Verdade, perdão, contrário. No eixo de baixo é tecnologia e treinamento, no eixo de cima é ganho. Então, não dá para andar só com tecnologia sem andar com treinamento com pessoas. Então, vou fazer a jornada de transformação. Primeira coisa que eu faço, vamos melhorar nosso processo? E aí eu estou falando de quê? É fazer um bom Lean Manufacturing na fábrica, tá? Lado da tecnologia. E dentro do pacote do Lean Manufacturing tem o treinamento das pessoas. Então, não adianta a gente ir lá fazer um Lean, vir embora, e os profissionais que lá ficarem não ter a cultura ali internalizada. Então, perceba, eu tenho que trabalhar a melhoria do processo, mas eu também tenho que trabalhar a cultura das pessoas. Coisa simples. Depois, vamos fazer o quê? Vamos conectar. Eu mostrei aí nos 3 exemplos, são iniciais, a IoT. E aí você fala assim, beleza, Ricardo, vem cá, vamos fazer esse trabalho, vamos ganhar 30%, ok. Nós vamos colocar o IoT, vamos sensorizar, vamos monitorar a máquina, tomar as decisões, fazer as melhorias, mas olha só, aquela máquina que o cara trabalha, aquela coladeira de borda, que o cara trabalha, agora tem uma coisa lá que chama IoT, tem uma tela na frente dele, que ele gerencia todos os dados. Ele tem que ser treinado também, dentro, não em automação em 4.0, mas ele impacta. Quero dizer o seguinte, do operador até o gerente da fábrica, as tecnologias de IoT, elas são impactadas. Então, olha, treinamento e tecnologia tem que andar junto, tá? Maravilha. Aqui surgiu uma pergunta aqui, ó, do Geraldo Dias Costa. Precisamos iniciar a racionalização de processos para possibilitar a implantação do 4.0? Primordial, primordial. Tá? Eu vou voltar àquela minha frase que eu falo desde 2016. Acho que o Campolino já ouviu ela umas 30 vezes. Essa 32ª. Se você digitalizar, porque o indústria 4.0 é a digitalização da produção. Se você digitalizar a bagunça, você vai ter uma bagunça maior ainda em tempo real. Você não vai ter ganho nenhum. Tá? Então, a gente viveu isso na década passada na informatização. Botar um computador na tua mesa, se você é uma bagunça, se o seu trabalho é uma bagunça, você está levando a bagunça para o seu computador. Então, é primordial instalar, investir em tecnologia 4.0, seja ela qual for, sem uma otimização de processos, não dá certo. Mas, assim, isso é receita que vai desandar. Na Alemanha não teve isso. Se vocês estudarem, olhar, por exemplo, a Catec, que é a grande referência nossa, eles não têm esse processo de otimização de otimização como primeira etapa. A jornada deles começa na conectividade e sensoriamento. Por quê? As empresas lá já são lean, elas já são enxutas. Ou seja, o mato lá é curto, a grama é curta. O nosso mato é alto. Então, é um pouco diferente lá. Então, aqui no Brasil, otimização de processos tem que vir primeiro. Pode vir junto com a digitalização,
ou seja, com conectividade. Mas fazer um sem o outro, isso aí é receita para dar errado. Campolina. Diga, Elton. Boa noite a todos. Ô, Ricardo, parabenizar aqui pela sua apresentação. Realmente, você é um cara que nos motiva muito a conduzir a inovação dentro dos nossos processos. E acrescentando aí a sua fala, eu principalmente sou oriundo da área de organização e métodos, e até respondendo à pergunta aí do Geraldo, a otimização de recursos, ela realmente se faz necessária dentro de um contexto onde encontram-se pessoas e processos, né? E o que normalmente às vezes acontece, e a nossa grande dificuldade dentro da rotina de fábrica, por exemplo, é que as pessoas acham que comprando uma máquina, como você mesmo falou, comprando uma máquina mais atualizada, ele vai resolver o problema dele. Então, eu acho que nós aqui agora, hoje, nesse breve espaço de tempo, e principalmente com a sua fala, que é muito inteligente e acentuada, ela vai mostrar para todos um aprendizado novo, onde a gente nos permite sonhar de que o 4.0, eu te fiz essa pergunta uma vez, inclusive, numa visita lá no seu centro, se era possível implantar o 4.0 dentro de uma pequena indústria. Você falou perfeitamente, tanto é a prova que você falou o preço de um IoT, e não é só o IoT, né? Claro que por trás disso existe toda essa racionalização, um projeto organizacional que, da mesma forma da evolução da indústria, nós vimos acompanhando dentro da administração a reengenharia, a reestruturação e vários outros temas, e agora temos a tendência do Lean, né? que trabalha focos de desperdício. Então, acho que o contexto vem endossar toda essa temática para que a gente continue levando adiante, principalmente aos nossos associados, né, com quem a gente tem um contato mais direto, de mostrar que realmente é possível fazer essa implantação. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação e despedir de todos aqui, agradecendo, né, principalmente aí o Campolina mais uma vez e toda a estrutura que nós colocamos à disposição dos nossos inscritos aí. Obrigado. Eu que agradeço e, novamente, né, agradecer aí imensamente o Ricardo por essa colaboração, essa contribuição tão brilhante. A gente sabia que seria algo extremamente grandioso para o nosso evento, por isso que a gente insistiu mesmo na sua participação, viu, Ricardo? E só reforçando que, né, a nossa fala como Senai, nós somos uma entidade só, né? Nós somos várias unidades, mas que trabalhamos em rede. Então, através aqui do CDTEM também, os empresários aí do setor moveleiro, os funcionários do setor moveleiro, né, também têm acesso ao Centro 4.0, a todos os benefícios que o centro consegue apoiar, né, aí no crescimento da indústria. Então, contem sempre conosco, né, Ricardo? O Senai está aí com todo o entusiasmo para que realmente a nossa indústria mineira se enverede para o lado tecnológico. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, tá? O CDTEC vem cumprindo aí o papel, a nossa expectativa mesmo, né, de criar esse entusiasmo em todo esse público, né, e com falas igual a sua, a gente tem certeza que a gente está no caminho certo dessa jornada aí. Forte abraço. Obrigado, pessoal. Até o terceiro. Se Deus quiser. Obrigado, Ricardo. Uma boa noite a todos. Amanhã nós temos também mais um tema tecnológico, né? Nós vamos falar da integração de softwares e máquinas. Então, não percam, né? Continue aí conosco. A gente está gostando bastante da participação, dos bons números. E vamos em frente, porque ainda tem muita coisa para ser discutida e a semana está nem na metade ainda. Um abraço e até amanhã.